Sem reticências. Olá, estreia hoje o novo programa da ADM TV. Aqui no Sem Reticências vamos falar de tudo um pouco: sociedade, política, economia, cultura e muito mais. E no nosso primeiro programa vamos falar de um assunto que atrela política e sociedade, influenciando na vida de todos os cidadãos brasileiros. É claro que muito já foi falado, comentado e discutido sobre as manifestações de rua pelo país. Mas quais são as reais consequências desse novo contexto no qual nos encontramos? E o futuro, dá para prever? Quais são os produtos desses protestos? E o que você tem a ver com isso? Para tentar sanar um pouco dessas dúvidas, conversamos com o cientista político Giuseppe Cocco, que conta como interpreta esses fatos e suas reais mudanças em nosso cotidiano. Confira! A terra tremeu quando ninguém esperava. É assim que Giuseppe Cocco, que vem acompanhando de perto as manifestações populares, define os acontecimentos que tiveram início em junho deste ano. O dado fundamental do movimento de junho foi a incapacidade das formas tradicionais de representação política ou de organização sindical ou de movimentos organizados de entender o que estava acontecendo. A terra tremeu quando ninguém esperava, todo mundo estava comemorando quem estava no governo, a reeleição, a reprodução desse modelo, mais ou menos, né? Uma certa dinâmica, mesmo que fraca, de crescimento econômico, né? Mais estável. Todo mundo pensava, eu inclusive, até junho, teria pensado que se eu tinha que comparar as trajetórias dos novos governos progressistas na América do Sul, aquela brasileira me parecia mais estável, né? A menos como dizer, atravessadas por elementos de saturação, né? A gente pode ver que lá na Venezuela, inclusive com a morte do Chávez, está uma situação difícil. Na Argentina também, aqui a gente poderia ter pensado que era uma situação macroeconomicamente, socialmente, politicamente mais tranquila. E junho veio lá para dizer que não. Desde então, o grito das ruas só aumentou, tendo deslocado seu eixo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Bom, em primeiro lugar, a gente pode dizer o movimento começou em São Paulo, virou um movimento nacional e manteve nessa, digamos, nessa difusão nacional um eixo com um desdobramento. O eixo, digamos, foi a luta pelo passe livre e, portanto, na sua nacionalização e difusão nas periferias, ele foi um pouco, digamos, ele ficou atrelado, né, a esse discurso, a esse objetivo de conseguir a redução do aumento do preço das passagens. O segundo eixo, no nível nacional, foi o movimento, na realidade, contra a Copa das Confederações. Quer dizer, cada jogo da Confederation Cup, como se diz na volta da Copa das Confederações, se transformou em uma batalha campal. Quer dizer, já naquele momento, e que durou até a final que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, um dos eixos de difusão do movimento, Brasil afora, era a contestação dos grandes eventos. Então, no Rio de Janeiro, já a partir do 17 e do 20 de junho, já aconteceu que ele se tornou a maior praça de mobilização geral e aonde se explicitou mais do que em todos os outros lugares essa conjunção entre o movimento de junho como movimento sobre, digamos, como greve metropolitana selvagem, sobre a questão da mobilidade, então sobre questões essenciais das forças de trabalho como elas são hoje, né? Nesse capitalismo onde estamos, né? Essa conexão entre essa greve metropolitana e um monte de outras reivindicações. E por isso que aqui ele pegou esse outro eixo que é Fora Cabral, né? Que é Fora Cabral, Fora Paz, sobre a questão das remoções da Maracanã, a questão da CPI dos ônibus, que continua sendo contestada, quer dizer, virou aqui um movimento que contra o governo. Não é contra só o governo, não, é mais do que isso, é um movimento contra toda forma de representação, todo o projeto de cidade, e ele é a consequência de duas dinâmicas que se encontram. Por um lado, essa transformação social, né? Esse movimento que eu defini assim de maneira um pouco abstrata como um movimento que é produzido pela
como dizer, produzido por essa nova composição social do trabalho metropolitano, né? Um trabalho que é feito de comunicação, de circulação, de mobilidade, né? É uma outra definição que a gente pode dizer que é um movimento produzido pelo governo Lula, né? Não o movimento como protesto. Quer dizer, a base social é o maior resultado do governo Lula. Quer dizer, distribuição de renda, aumento das possibilidades de estudo, o ProUni, o ReUni, faculdades técnicas, essas pequenas mudanças, né, bem insuficientes antes da desigualdade, da violência que caracteriza a situação social no Brasil, no Rio, né? Elas proporcionaram o fato que tem hoje uma nova composição de jovens, que aliás só conheceram o governo Lula, né, na época da maturidade deles, que hoje querem muito mais. E Giuseppe, você acha que o papel dos governantes como Cabral e Paz, que usaram a estratégia do silêncio, né, de não falar nada, incentivou ainda mais a eclosão dos manifestos? Todo mundo foi nessa onda de não falar absolutamente nada. Não vejo nenhuma especificidade do governo Cabral e do governo Paz com relação ao que, não sei, o governo Tasso Genro, o governo Dilma, todo mundo ficou calado esperando a onda passar. Só que depois do terremoto veio o tsunami. Pois é, a onda não passou. Não passou, e sobretudo aqui. Falando na dobradinha Cabral-Paz, Giuseppe evidencia que a aliança entre o PT e o PMDB no Rio está fragmentada. Aqui no Rio de Janeiro passou do ponto, só que é o projeto nacional que também está passando do ponto. Você acha que vai acontecer em algum momento esse rompimento? Bah, ele vai acontecer no máximo no final de novembro. Se não acontecer antes, já passou do ponto. Se não acontecer antes, vai acontecer em novembro, segundo as regras eleitorais, né? E não aconteceu ainda? Porque eu acho que o PT do Rio perdeu toda a dinâmica é só ver a composição dos seus vereadores, né? Nem dá vontade de analisar uma coisa que está morta, francamente. Se a gente vê, o PT do Rio tem 4 vereadores. Desses 4, apenas um é do PT. Só isso para ter a ideia do que é o Rio de Janeiro, né? E ele participa, não é apenas que ele está no governo, fechando um olho, ele tem o secretário de Direitos Humanos, né? No Estado, e o cara não aparece em lugar nenhum, com toda essa repressão, comoção, comissão arbitrária de defesa dos interesses do governador, organizada por decreto, e a ministra vem e ele não aparece. E ele seria da esquerda, supostamente da esquerda do partido. Então, acho que a lógica fisiologista prevalece sobre da reprodução do cargo, dos cargos, das eleições, de como se ganha as eleições na periferia, né? Já aconteceu a PMDBização do que sobrou do PT do Rio. Então, já passou do ponto, né? De 4 vereadores, só tem um do PT, que é o Raymond, que eu, por exemplo, pessoalmente, mesmo que esteja orientado a não fazer campanha em 2014, vou apoiar o Raymond, com certeza, ou o Molon. Quer dizer, são figuras que sempre fizeram oposição, né, a essa aliança e que, a meu ver, se mantêm como figuras políticas que podem ser o referente, inclusive, dos movimentos. Mas porque estão no movimento, não porque o partido, acho que perdeu todo o timing. Essa entrevista rendeu muito. Afinal, os rumos que esses novos caminhos determinados pelas manifestações vão tomar ainda não estão completamente delineados. Por isso é que você não pode perder a segunda parte da entrevista com Giuseppe Cocco. Confira o que você vai assistir no próximo programa. Eu acho que podemos ir em direção a uma nova ordem que seja, digamos, o resultado desse movimento. Falando dos Black Blocs agora, eles também são produtos do governo Lula? Se eu fosse um Black Bloc, se eu estivesse aqui na sua frente e fosse um deles, o que você teria para me dizer?